Sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra e governem sobre ela. Eu te cumprimento com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diante da leitura das Escrituras Sagradas, eu, enquanto meditava em algumas coisas e conversava com Deus, veio ao meu coração algo que me pega muito nos dias de hoje, porque aqui em Gênesis, capítulo 1, quando Deus ele cria todas as coisas e ele vai liberando o haja, o Espírito Santo vai realizando, vai obedecendo, e ali de forma perfeita, plena, absoluta, de forma magistral, de forma detalhada, organizada, transformando o caos, transformando as trevas e preparando um habitat para nós, preparando um bom lugar para nós, os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, pudéssemos viver em comunidade, em unidade, viver em comunhão, viver para a glória, para o louvor, para a exaltação de Deus. Então Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele diz: nossa, tudo é muito bom. Tudo que Deus criou é muito bom. E o próprio Deus, Ele chega a essa conclusão. E Ele expressa isso através da palavra. Que tudo que Ele criou é muito bom. Inclusive a humanidade. Quando Ele diz: façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Ele dominará sobre a criação. Eu estou criando tudo isso para que ele desfrute. Só que em meio a isso, Deus ele diz, aqui no capítulo 1 de Gênesis, o livro do princípio de toda a criação, de tudo aquilo que Deus estabeleceu como verdade, como princípio absoluto, ele diz no versículo 28 assim: então Deus os abençoou e disse. A quem ele abençoou, Veridiana? Ele abençoou a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, assim conhecidos na Bíblia, o homem e a mulher, macho e fêmea, criados por Deus, a imagem e semelhança do seu próprio Criador, santos, sem pecados, não conhecedores ainda da cobiça, da inveja, das maldades, do bem e do mal. Já advertidos devidamente por Deus que eles não deveriam comer do fruto da árvore proibida, do fruto da árvore do conhecimento e do mal, do bem e do mal. Então Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus os abençoou. De que maneira Deus abençoou o seu povo? Liberando uma palavra sobre ele. Porque aqui Deus os abençoou e disse o quê? Disse o seguinte: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Em outra versão, sejam frutíferos, ou sejam férteis, porque quem não é fértil não pode frutificar. E a ideia inicial aqui de Deus, quando Deus chama aquele casal e diz assim: olhem, sejam férteis, multipliquem-se. Sejam férteis no sentido de frutificar, de povoar a terra, porque aqui está escrito: encham e governem. Como é que dois governam? Como é que duas pessoas inférteis podem multiplicar? Não dá. Então Deus ele olha para aquele casal e diante das Escrituras ele diz para esse casal: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Porque Deus queria sobre a terra uma nação santa, um povo obediente, um povo sem pecado, um povo temente à palavra de Deus, um povo que governasse, e não é governo no sentido de ser autoridade sobre a criação. A autoridade é Deus, mas Ele nos concedeu esse privilégio de que pudéssemos governar. Governar é o quê? É tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, administrarmos, sermos mordomos de Deus. E o Novo Testamento vai nos ensinar isso. Quando Jesus diz que somos mordomos, quando Paulo ensina que somos servos, escravos, não mais das nossas vontades, dos nossos pecados, das nossas inclinações humanas, mas servos do reino de Deus.
né, subservientes ao reino, né, subordinados à ordem de Deus. E a ordem de Deus aqui é: sejam férteis, frutifiquem-se, multipliquem-se, povoem a terra, governem sobre ela. Só que no capítulo seguinte, quem é que demonstrou habilidade para administrar, governar, para iludir, né, para conduzir contrariamente à vontade de Deus? A serpente. A serpente ouve Deus falando com a humanidade: sejam férteis. Deus hoje fala para a igreja, para a noiva: seja uma igreja fértil, que multiplica, que governa, né, que encha a terra. Deus quer que a terra seja habitada pelo seu povo santo. Só que nós estamos negligenciando esse princípio aqui do versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, que foi onde começou toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, toda a revelação, onde traz todos os atributos desse Deus imutável. Então, não é porque o mundo modernizou que Deus modernizou. Deus não é moderninho, ele não é coaching, né? Ele não é o Aladim, o gênio da lâmpada, ele não é o Papai Noel, né? Onde nós temos que nos comportarmos todo ano de forma boazinha para que então no dia 25 ele coloque lá um presentinho na nossa meia. Não, Deus ele nos escolhe pela sua própria vontade. Ele deliberou sobre nós a salvação. O querer e o efetuar é dele. Nós somos os privilegiados desse favor imerecido. E o que nós temos feito diante dessa ordem? Nós estamos sendo férteis? Nós estamos multiplicando? O povo de Deus é quem governa a terra? Porque a palavra também diz, através do salmista, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que nós estamos vivendo? É isso que nós estamos proclamando? Ou nós estamos apenas contribuindo para um culto emocional, motivacional, de afeições religiosas totalmente equivocadas, onde nós interpretamos a etimologia da palavra de forma absolutamente egocêntrica? Quando nós dizemos que governar chega até a ser uma agressão contra a pessoa de Deus, porque até Deus nós já estamos querendo governar quando nós determinamos coisas que Ele não quer, que Ele não deseja fazer. Mas nós entendemos o Evangelho de forma errada. Ou tudo que pedimos em seu nome, Jesus, o Pai vai ter que fazer, porque se Ele não fizer, Ele deixa de ser Deus. E aí nós estamos infantilizando a noiva, e Jesus não é pedófilo, Ele não quer uma noiva menina, Ele quer uma noiva madura, uma mulher cheia de graça e de conhecimento na pessoa do noivo, que é Cristo. Então, quando Deus trouxe à memória esse versículo, eu aplico isso para a minha vida em que sentido? Que nós, a igreja, o corpo de Cristo, devemos frutificar, multiplicar para o reino, governar sobre a terra, causar um desconforto no mundo. Porque se o diabo já se incomoda com crente desobediente e se levanta, imagina quando ele se deparar com uma igreja santa, remida, comprometida, intencional, em sua intensidade, para obedecer a tudo que está na Bíblia, inclusive esse versículo 28 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Nós, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, aquela que já entendeu o que significa justificação pela fé, porque nós todos somos culpados diante de Deus, mas justificados no sangue de Cristo, pelo sacrifício perfeito que Ele fez, porque Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Mas isso não tira a nossa culpabilidade. Isso só nos isenta de pagarmos a pena de morte, determinada aqui em Gênesis 3, que era para mim e era para você. Mas graças ao bom Deus, Ele envia Jesus, e esse Jesus morre em substituição ao pecador. E Ele toma o cálice da ira de Deus. E nós precisamos nos atentar a isso, e sermos férteis, multiplicar e governar e encher a terra, para que esse Deus seja glorificado da forma como a Bíblia quer que Ele seja glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe.